A sanga do Pedro Lira. Que negócio é esse de sanga? Pois é, a gente aqui no sul chama de sanga um pequeno curso d'água, um regato, um riacho, algo menos que um arroio. É uma palavra que vocês vão ver muito no nosso linguajar, na nossa literatura, na nossa topografia, e é uma palavra que também nos lembra da nossa proximidade com o prata, com os países de língua espanhola, porque vem do espanhol sanja. Aqui, quando a gente quer dizer que alguém está muito alegre, diz que está faceiro como lambari de sanga, para vocês terem uma ideia. E a sanga do Pedro Lira fica a 50 quilômetros daqui, num daqueles territórios mágicos de transição entre o rural e o urbano, ou vice-versa. 50 quilômetros de Porto Alegre, esse lugar que já tem muito do rural e ainda tem muito da periferia urbana. Lá eu ouvi de um sábio popular, de um gaúcho velho, meu amigo, e essas pessoas têm nome, é importante citá-las, o seu José Rosa, a seguinte frase: Demétrio, tu já viste que na sanga do Pedro Lira sempre tem serração? Qualquer horário, qualquer momento, qualquer estação. Se eu fosse um cara interessado, mais do que sou, ou apenas no conhecimento de raiz científica, de raiz acadêmica, eu diria, como é possível? As condições atmosféricas variam tanto, a pressão, a umidade, o vento. Mas eu sou um interessado muito antigo, até como alguém que tem um afeto pela antropologia, naquilo da cultura popular que se apoia justamente nos absolutos e não na relativização que nós, que temos aquele conhecimento mais próximo do acadêmico e do científico, ou que militamos nele, valorizamos tanto. Por exemplo, se a vovó hoje disser, não come manga com leite, que tu vai ter uma dor de barriga e talvez até morra, a gente vai tirar a dúvida nos livros, com o professor, no Google, onde a gente quiser, não falta onde tirar essa dúvida, para a gente poder ser bem relativista e ter uma dúvida hiperbólica cartesiana sempre diante de todas as afirmações. Mas há 200 anos, no meio do campo, sem recurso nenhum, quem experimentaria isso? Olha, aquele cavalo com aquela pelagem não presta para a viagem longa que tu queres fazer. Puxa, será que a genética defenderia isso? Mas eu não vou encilhar aquele cavalo. Os absolutos não eram uma forma menor de conhecimento e de sabedoria. Eles eram e são transmitidos de geração a geração, muito importantes na construção desse mesmo conhecimento, dessa mesma sabedoria. É preciso a gente se aproximar dessa epistemologia, entendê-la. Por isso, eu fiquei intrigado e contente com aquela afirmação sobre a sanga do Pedro Lira e escrevi quadrinhas falando sobre ela, justamente falando sobre essa serração e esta sanga, com um exercício de sempre ter duas terminações, o ira e o ão, do Pedro Lira e da serração. Eu fiz essas quadrinhas para mim. Eu não sou compositor, tenho um par de músicas, algumas músicas musicadas por mim próprio, ou pelo menos tinha assim tão poucas, e mostrei para alguns amigos isso que eu escrevi, e principalmente tive a sorte de mostrar para o maior melodista do Rio Grande do Sul e um dos maiores cantores que a gente já teve, que é Marco Aurélio Vasconcelos. Ele gostou, ele gosta de quadrinhas e me pediu a letra para musicar. Colocou uma melodia bela e primeira, básica, de uma maneira quase infantil, extremamente doce, que combinou profundamente e me convenceu a colocar a nossa sanga do Pedro Lira no festival mais tradicional do Rio Grande do Sul, a Califórnia da Canção Nativa. Eu torci o nariz, será? Como é que vão ouvir nossa sanga lá? As músicas lá são bastante diferentes do que a gente propôs ali. Nós fomos lá em 2009, ganhamos tudo de ponta a ponta com a sanga do Pedro Lira. Foi fantástico, foi muito importante para mim, mas certamente muito importante dentro dessa concepção de valorizar o conhecimento popular, personificado inclusive naquele seu José Rosa, que me afirmou isso sobre a sanga. Eu quero mostrar a sanga para vocês e quero ver se vocês gostam dela como eu gosto. Uma das coisas mais interessantes que acontece com toda obra de arte é a gente se dar conta que sempre entraram conteúdos, significados que a gente próprio não se deu conta. Porque a gente tem um parceiro que não dorme nunca,
que é o inconsciente, e aparecem coisas que a gente não sabia que ali estavam. Eu, muito tempo depois, dei-me conta de que quando eu escrevi a Sanga, eu estava num momento existencial difícil e acabei escrevendo algo sobre o que não é conspurcável, não é corruptível, aquilo que ninguém tira. Será que existe algo assim? A ideia é essa. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira. Sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira. Não importa se é verão, tanto faz se o vento vira. Passarás com serração a sanga do Pedro Lira. Pode a lei virar mentira, pode o sim tornar-se não, e a sanga do Pedro Lira ainda terá serração. Se um homem der razão, provar que a terra não gira, não negará a serração da sanga do Pedro Lira. Pode ir-se embora a traíra, pode morrer o chorão, na sanga do Pedro Lira ficará a serração. Há quem tema assombração, tem quem já viu o Curupira, e eu creio na serração da sanga do Pedro Lira. Pira ardendo num vermelhão, e a sanga do Pedro Lira tapada de serração. Nada mais causa impressão, nada a ninguém admira, e nada ergue a serração da sanga do Pedro Lira. Eterna corre a paixão sob a fumaça da ira, igualzinho a serração e a sanga do Pedro Lira. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira. Sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira. Assim seja.